Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje recebi algumas perguntas incríveis nas minhas redes sociais sobre acolhimento, cultura da paz e relações escolares. São dúvidas profundas e relevantes vindas de pessoas que se preocupam com a educação e o bem-estar de nossas crianças e jovens. Em vez de responder uma por uma nos comentários, decidi dedicar um vídeo inteiro para isso porque cada pergunta merece reflexão e explicação cuidadosa. Vamos juntos explorar esses temas. Por que o acolhimento é fundamental nas relações escolares? Como ele se conecta à cultura da paz e o papel dos profissionais de apoio? A ética no acolhimento, a influência dos adultos no comportamento das crianças e adolescentes. E como a mediação de conflitos contribui para prevenir o bullying e promover a inclusão. Bom, se você está aqui porque se importa com educação, relações humanas e um ambiente escolar mais acolhedor, você veio no lugar certo. Vamos conversar sobre isso de forma prática, inspiradora e transformadora. Prepare-se para refletir e, quem sabe, aplicar essas ideias no seu dia a dia na escola. Se gostar, dê um like, compartilhe e deixe nos comentários suas próprias experiências ou dúvidas, que aí podemos continuar mais ainda com essa conversa. Então, vamos começar com as perguntas que eu falei anteriormente. A primeira pergunta: por que o acolhimento é considerado um princípio das relações escolares? Então vamos lá. O acolhimento é considerado um princípio fundamental nas relações escolares porque ele estabelece a base de tudo que se constrói no cotidiano da escola. Quando uma pessoa chega ao espaço escolar, é, em qualquer espaço, né, onde se sente bem-vinda, respeitada e ouvida, ela tende a se abrir mais, confiar mais e colaborar mais. Na escola, isso vale para todos, estudantes, responsáveis e todos os profissionais de educação. O acolhimento, ele cria o primeiro vínculo e define o tom das relações. O primeiro contato, seja no portão da escola, na secretaria ou no corredor, funciona como um verdadeiro cartão de visita. Um cartão de visita emocional. Quando esse encontro é frio ou excessivamente burocrático, gera distância e resistência. Quando é atencioso e humano, gera confiança imediata. Esse vínculo inicial, ele facilita tudo que vem depois. A comunicação, a resolução de conflitos e também o trabalho coletivo. Cada aluno e cada família chega à escola, né, todo mundo chega à escola carregando histórias, preocupações e expectativas próprias. Né? O acolhimento reconhece e valida essa singularidade. Não se trata apenas de seguir protocolos, mas de enxergar a pessoa, escutar suas necessidades e demonstrar que ela importa. Bom, em nosso contexto social, isso é ainda mais relevante. Muitas famílias vivenciam situação de invisibilidade e exclusão. Quando as pessoas se sentem respeitadas, tende a responder com mais respeito. Né? Isso é evidente. Isso cria um ciclo positivo, reduz o estresse da equipe, diminui resistências por parte das famílias e, principalmente, fortalece a segurança emocional dos alunos, que são os maiores beneficiados nesse processo. O acolhimento também democratiza o acesso à escola. Ao adotar uma comunicação clara, paciente e acessível, ao colher dúvidas e oferecer suporte, a instituição quebra barreiras e garante que todos possam participar ativamente da vida escolar, independentemente de sua bagagem social, cultural ou educacional.
Bem, além disso, a segurança emocional cria condições para a aprendizagem. Quando o ambiente é acolhedor, libera-se espaço cognitivo para o foco, o vínculo e o desenvolvimento. Famílias que se sentem ouvidas tendem a apoiar mais a escola. E equipes que praticam o acolhimento trabalham com mais sentido e engajamento. Por isso, o acolhimento não é apenas uma cortesia, é um catalisador de resultados educacionais. Na prática, o acolhimento se manifesta em gestos simples e cotidianos. Por exemplo, quando uma mãe chega preocupada e alguém se dispõe a ouvir antes de entregar aquelas papeladas, né? Outro caso, quando o aluno está agitado e, em vez de uma repreensão imediata, recebe a pergunta: o que aconteceu? Ou quando um colega da equipe está sobrecarregado e encontra apoio, mesmo fora das obrigações formais. Essas atitudes mostram que o acolhimento não é apenas um conceito teórico, mas uma postura ética e relacional. É uma postura que se espalha, fortalece os vínculos e constrói um ambiente onde todos ganham. A equipe trabalha com menos atrito, as famílias tornam-se parceiras e os alunos se desenvolvem em um espaço de confiança. Em síntese, o acolhimento é a porta de entrada para relações de confiança na escola. Reconhece cada pessoa em sua singularidade, melhora o clima institucional, reduz conflitos, amplia o acesso para famílias que muitas vezes se sentem excluídas e também impacta diretamente o bem-estar e o aprendizado dos estudantes. Vamos para a, a segunda pergunta. Qual seria a relação entre o acolhimento e a cultura de paz na escola? Bom, o acolhimento e a cultura da paz estão profundamente interligados. Um sustenta o outro. Se a cultura da paz é o objetivo, um ambiente marcado pelo diálogo, pela cooperação e pela ausência de violência, o acolhimento é o caminho concreto para que esse objetivo se realize no cotidiano escolar. A paz não se constrói apenas com normas e punições, mas, sobretudo, com relações humanizadas. Relações humanizadas desde o primeiro contato. Quando a escola pratica o acolhimento, ela atua de forma preventiva. Muitos conflitos surgem de frustrações acumuladas, falhas de comunicação ou da sensação de não ser ouvido. Ao escutar com atenção, validar as emoções, oferecer canais claros de diálogo, a escola reduz significativamente essas tensões antes que se transformem em confrontos. Um responsável que se sente respeitado na entrada da escola, e ele dificilmente vai chegar à secretaria ou à coordenação com agressividade. Da mesma forma, um aluno que se sente visto e reconhecido tende a não buscar atenção por meio de comportamentos disruptivos, aqueles comportamentos que é evidente que ele está querendo chamar a atenção de alguém. Eu sempre falo que os adolescentes, né, a criança que tem esses comportamentos disruptivos, eles é como se estivesse pedindo atenção e amor. Esse clima de confiança é construído no dia a dia por gestos simples, mas potentes. Chamar pelo nome, oferecer um bom dia genuíno, escutar sem pressa. Quando a família percebe a equipe como acessível e empática, os problemas passam a ser enfrentados com colaboração e não com confronto. Forma-se assim uma reserva de confiança, que será fundamental nos momentos de dificuldade. A cultura da paz não se ensina apenas no discurso, ela se aprende na experiência.
Quando os profissionais da escola se relacionam com acolhimento entre si e com a comunidade, estão educando pelo exemplo. E isso é muito importante. O aluno observa que os desacordos são resolvidos com diálogo, que as reclamações são tratadas com paciência e que os erros não geram humilhações, mas geram aprendizado. Para muitas crianças e jovens, a escola é o único espaço estável e previsível de suas vidas. O acolhimento oferece essa ancoragem emocional. Um aluno que se sente seguro não precisa recorrer à agressividade como uma forma de defesa. Nesse sentido, a paz deixa de ser apenas a ausência de conflitos e passa a ser a presença de bem-estar, pertencimento e cuidado. Bom, essa cultura também ultrapassa os muros da escola. Ao acolher as famílias, especialmente aquelas que historicamente se sentem excluídas, a instituição amplia sua rede de apoio. Um responsável que se sente respeitado torna-se aliado na mediação de conflitos e na construção de soluções. Em síntese, o acolhimento é a prática cotidiana que sustenta a cultura da paz. Ele previne conflitos ao cuidar das dimensões emocionais e relacionais, constrói confiança para enfrentar situações difíceis, ensina, por exemplo, formas respeitosas de lidar com as diferenças. E também inclui as famílias como co-construtoras de um ambiente escolar mais pacífico. Então vamos para a terceira pergunta. Qual o papel do profissional de apoio no processo educativo, né? O papel do profissional de apoio. Bom, o profissional de apoio desempenha um papel estratégico e transformador no processo educativo. Ele é o elo humano que conecta a estrutura da escola à experiência concreta de alunos, famílias e colegas. Enquanto os professores concentram-se no trabalho pedagógico na sala de aula, os profissionais de apoio, eles garantem que todo o ambiente escolar funcione como um espaço acolhedor, organizado e seguro para o aprendizado. Em muitos casos, o primeiro contato de alunos e famílias com a escola não ocorre com o professor, mas com o profissional de apoio. Esses profissionais de apoio eles estão presentes em diversos espaços da instituição. Esse encontro inicial estabelece o tom emocional da relação. Um bom dia acolhedor, uma orientação clara ou uma escuta atenta já começam a construir a confiança que será essencial ao longo do percurso educativo. A aprendizagem não acontece no vazio. Ela depende de um ambiente organizado, de uma comunicação fluida, de segurança física e emocional e de suporte logístico, não é verdade? Essas dimensões são asseguradas por diversos profissionais da educação, que juntos garantem o bom funcionamento da escola. Por circularem por diferentes setores e observarem o cotidiano escolar de forma ampla, os profissionais de apoio conseguem identificar sinais precoces de dificuldades. Um comentário oportuno à coordenação, um encaminhamento discreto ou uma pergunta atenta para evitar que pequenos problemas se tornem situações mais complexas, conectando pessoas aos recursos adequados. Ao agir com respeito, paciência e cooperação, esses profissionais ensinam valores na prática. Trata-se de uma educação não formal, que acontece no cotidiano, impacta diretamente o clima escolar. Em contextos públicos, né, de escolas públicas, onde muitas famílias ainda percebem a escola como uma instituição distante ou burocrática, o profissional de apoio humaniza essa relação. Pelo contato direto e diário, esse profissional representa a face acessível, compreensiva e acolhedora da escola, reduzindo medos, desfazendo barreiras
e convidando as famílias a participarem como parceiras do processo educativo. Então, pergunta 4. O que caracteriza uma postura profissional ética no ambiente escolar neste momento do acolhimento? Bom, uma postura profissional ética no acolhimento vai muito além do cumprimento de normas formais. Ela se expressa, sobretudo, na forma como o profissional se coloca diante do outro, com humanidade, responsabilidade e coerência em cada interação. No contexto da escola pública, onde muitas famílias, né, já vivenciam experiências de exclusão social, essa postura torna-se ainda mais essencial. A ética se concretiza em atitudes que demonstram respeito, compromisso com o bem coletivo e cuidado com as relações. A ética começa no olhar sem julgamento. Acolher eticamente é oferecer a mesma atenção a todos, independentemente da aparência, da forma de falar ou grau de familiaridade com a instituição. Significa ter a mesma paciência com quem se expressa com facilidade e com quem encontra dificuldade para se comunicar. A mesma disposição para quem já é conhecido e para quem está chegando pela primeira vez no ambiente. Na prática, isso se traduz em gestos simples e fundamentais. Chamar pelo nome, como eu já falei, ou perguntar como a pessoa prefere ser chamada. Manter contato visual, isso é muito importante. Escutar sem interromper e evitar comentários paralelos. O respeito básico é o alicerce mais visível da ética no acolhimento. Bom, outro aspecto central da postura ética é o cuidado com as informações. Questões relacionadas a alunos, famílias ou colegas não devem circular em corredores, redes sociais, né, muito menos redes sociais, ou conversas informais. Proteger a privacidade é um dever ético, especialmente em comunidade onde todos se conhecem e onde uma fala descuidada pode gerar constrangimento e danos difíceis de reparar. A ética também se manifesta na imparcialidade. Não favorecer conhecidos, não criar aquela que chamamos de panelinhas, né? E não tratar melhor quem possui mais influência são atitudes indispensáveis. Agir de forma ética implica aplicar as mesmas regras para todos e, sempre que necessário, explicar com clareza os motivos das decisões. A transparência fortalece a confiança e reduz sentimentos de injustiça. Assumir responsabilidades é outro pilar dessa postura. Reconhecer erros, cumprir com o que foi prometido e não transferir culpas constrói credibilidade. Dizer, vou verificar e retorno. E, de fato, retornar. Admitir um equívoco e corrigi-lo. Ou, quando algo não é de sua atribuição, orientar de forma clara sobre os próximos passos. E são atitudes que mostram seriedade e compromisso. A comunicação ética exige clareza e honestidade. É mais ético dizer não sei, mas vou buscar a informação, do que oferecer respostas imprecisas. Explicar prazos reais em vez de prometer soluções imediatas apenas para encerrar a conversa. E reconhecer limites institucionais são formas de respeito. Mesmo quando a verdade é difícil, a comunicação honesta gera confiança a longo prazo. De forma sintética, uma postura profissional ética no acolhimento pode ser compreendida pela chamada regra dos 3 Cs. Vamos lá ver. Que é a clareza, né? Ao ser transparente sobre o que pode ou não ser feito. O outro C que é consistência, ao manter o padrão de respeito com todos. E o terceiro C, né, é compromisso, ao acompanhar as demandas até a sua resolução.
Em resumo, a ética no acolhimento se traduz em igualdade no tratamento, discrição absoluta, imparcialidade, responsabilidade e comunicação honesta. É essa postura que transforma o acolhimento de um simples protocolo em um compromisso genuíno com a dignidade das pessoas e com a função social da escola. Bom, vamos para a quinta pergunta. Qual a influência do adulto no comportamento das crianças e adolescentes? A influência do adulto no comportamento de crianças e adolescentes é profunda, contínua e muitas vezes invisível. No ambiente escolar, nós adultos não ocupamos apenas funções institucionais. Somos referências, modelos de identificação e espelhos nos quais as crianças e jovens observam como agir, sentir e se relacionar. Essa influência ocorre muito menos pelo que dizemos e muito mais pelo modo como nos comportamos no cotidiano. Crianças e adolescentes estão constantemente tentando compreender como o mundo funciona, não é verdade? Para isso, observam atentamente como os adultos reagem ao estresse, como resolvem conflitos, como lidam com as diferenças e como assumem responsabilidades. Cada atitude, um gesto de paciência, ou uma explosão de raiva, um diálogo respeitoso ou uma postura de descaso comunica valores e ensina na prática o que é aceitável ou não nas relações. O clima emocional da escola é construído a partir dessas pequenas ações diárias. Um ambiente em que os adultos cumprimentam, falam com calma, mesmo sob pressão, admitem erros e colaboram entre si, transmite segurança e confiança. Esse clima é contagiante. Em contextos hostis, crianças tendem a reproduzir hostilidades. Em ambientes acolhedores, elas desenvolvem com mais facilidade habilidades socioemocionais como empatia, autocontrole e cooperação. A forma como os adultos respondem às emoções também exerce forte influência. Quando um adolescente agitado é convidado a falar sobre o que aconteceu, em vez de ser imediatamente repreendido, sua experiência emocional é validada. Quando uma criança tímida é chamada pelo nome, com atenção e cuidado, sente-se reconhecida e pertencente. Essas microvalidações cotidianas fortalecem a autoestima e a resiliência. Por outro lado, a desvalorização, a ironia ou o silêncio podem gerar retraimento ou comportamento de busca de atenção. Além do acolhimento, os limites exercem um papel fundamental. Limites claros, consistentes e aplicados com firmeza gentil não têm caráter punitivo. São formas de proteção. Crianças e adolescentes sentem-se mais seguros quando percebem que há adultos que intervêm diante de bullying, exigem respeito nas interações e mantêm rotinas previsíveis. Essa previsibilidade reduz a ansiedade e contribui para a organização do comportamento, especialmente na adolescência, fazem que os limites são testados como forma de compreender até onde é possível ir. Para muitos alunos da escola pública, principalmente das escolas públicas, os profissionais da educação são os únicos modelos adultos estáveis em suas vidas. Por isso, a responsabilidade que recai sobre nossas atitudes é ainda maior. Somos diariamente a prova viva de que é possível resolver conflitos com diálogo, lidar com frustrações sem violência e construir relações baseadas no respeito. Bom, em síntese,
Os adultos são modelos vivos de como agir no mundo. Criam um clima emocional que influencia os comportamentos cotidianos, validam ou não emoções, identidades e informação. Estabelecem limites que protegem e oferecem segurança. Apresentam espelhos de futuro possíveis para crianças e adolescentes. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é número 6. De que forma a mediação de conflitos contribui para a cultura de paz na escola, a prevenção do bullying e a inclusão? Bom, a mediação de conflito é uma prática fundamental para transformar os princípios da cultura de paz, da prevenção do bullying e da inclusão em ações concretas no cotidiano escolar. Mais do que resolver brigas, ela ensina na prática como conviver com as diferenças, lidar com frustrações e construir soluções coletivas. Em uma escola pública marcada pela diversidade, como já falei, de histórias, culturas e realidades sociais, a mediação torna-se ainda mais necessária. Em vez de tratar um conflito como algo a ser apenas punido, a mediação o reconhece como uma oportunidade educativa. Quando os adultos conduzem conflitos de forma construtiva, mostram aos alunos que divergências fazem parte da convivência humana e podem ser enfrentadas sem violência. Eles aprendem que ouvir o outro não é sinal de fraqueza, mas de maturidade, e que buscar soluções em conjunto fortalece os vínculos e o senso de pertencimento ao grupo. Dessa forma, o conflito deixa de ser um evento temido e passa a ser um processo que pode gerar aprendizado e crescimento. Bom, no que diz respeito ao bullying, a mediação atua de maneira preventiva. Muitas situações de violência repetida surgem quando pequenos desentendimentos não são acolhidos, quando brincadeiras ofensivas são naturalizadas ou quando o isolamento de um aluno passa a ser despercebido. A mediação ativa permite identificar tensões antes de se transformarem em assédio sistemático. Envolve testemunhas do processo, deixando claro que o silêncio também comunica e ajuda o agressor a compreender o impacto real de suas atitudes. Ao mesmo tempo, restaura a dignidade da vítima, reconhecendo o sofrimento causado e reafirmando seu lugar na comunidade escolar. Mais do que punir, a mediação educa e reorienta relações. A mediação também é um instrumento potente de inclusão. Em muitos conflitos, tende a se impor as vozes de quem tem mais segurança, mais vocabulário ou mais capital social. O processo mediado cria um espaço protegido para que alunos tímidos ou historicamente silenciados possam se expressar. Utiliza uma linguagem acessível e valida emoções. Frequentemente, essas emoções ignoradas, né? Ao considerar diferentes perspectivas culturais e subjetivas na construção das soluções, a escola envia uma mensagem clara: todas as vozes importam, independentemente de popularidade, desempenho acadêmico ou origem social. Além disso, quando as famílias percebem que a escola lida com os conflitos de forma justa, transparente e respeitosa, a confiança na instituição se fortalece. Essa confiança favorece a participação das famílias, estimula a reprodução dessas estratégias de diálogo no ambiente doméstico e cria uma rede de apoio que sustenta a escola em momentos de tensão. Assim, a mediação de conflitos contribui para aproximar escola-comunidade, reduzindo a desconfiança que muitas vezes marca essa relação. Em síntese, a mediação de conflito transforma conflitos em oportunidades de aprendizado sobre convivência. Prevê e previne o bullying,
ao intervir precocemente e fortalece a empatia coletiva. Também promove inclusão ao garantir espaço de escuta e voz a todos. Fortalece a confiança institucional entre escola, famílias e comunidade. Bom, por hoje é isso. Espero que tenha respondido todas as perguntas e, e vamos continuar com esse papo em outros vídeos. Abraços e até a próxima.